dia 18 de agosto, nós vamos continuar nosso aprendizado, viu? Hoje temos aulas de matemática e ciências e eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre o exercício que ele tem que ser feito em matemática nessa videoaula. Primeiro passo, pessoal, é a gente lembrar da ordem dos números. Os números, eles são divididos em certas classes. Nós temos unidade de milhar, centena, dezena, unidade, e cada um deles representa um número. Por exemplo, se eu falo eu tenho 5 dezenas, o 5 ele vem para a casa da dezena. Tudo o que for à direita do número vai ser um zero. Então, 5 dezenas é o mesmo que 50 unidades, correto? Se eu falo que eu tenho uma centena, o 1 ele fica na casa da centena. Tudo que estiver à direita dele vai ser zero. Então eu tenho 2 zeros. Então isso representa 100 unidades, correto? Ok, então vamos começar a nossa trilha matemática. Eu tenho 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Vamos colocar no nosso quadro? Eu tenho 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Que número é esse, pessoal? 385, que é o mesmo que 3 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Isso aqui dá 385. Certo. Agora eu vou somar com 18 dezenas. Ok. 18 dezenas, ele não encaixa nesse quadrinho. Por quê? Só cabe um número por quadrinho. Então, se eu tenho 18, é o mesmo que eu falar que eu tenho uma centena e 8 dezenas. 18 dezenas é uma centena e 8 dezenas. Logo, eu tenho um zero para cá. 18 dezenas é o mesmo que 180 unidades. Se eu estou somando 385 com 180, eu vou fazer a soma. 5 mais 0 é 5. 8 mais 8 dá 16. Sobe uma casinha para cá. 1 mais 3, 4. Com mais 1, 5. Então, o meu resultado nesse primeiro quadrinho é 565. Agora, eu quero diminuir esse número de 2 centenas. Então, 2 centenas, no nosso quadro, ele fica aqui. 2 centenas, 0, 0, que é o mesmo que 200 unidades. Eu vou pegar nosso resultado e diminuir de 2 centenas. 5 menos 0, 5. 6 menos 0, 6. 5 menos 2, 3. Então, meu segundo resultado é 365. Vocês vão fazer esses cálculos até chegar no final, tá bom? Agora peguem o bloco de atividade para a gente continuar com as explicações. Turminha, vamos começar então por matemática. O primeiro exercício de matemática fala: a cidade de Goiás foi visitada em um feriado prolongado por 750 pessoas na sexta-feira, 9.725 pessoas no sábado e 12.488 pessoas no domingo. Quantas pessoas visitaram o zoológico no feriado? Então, pessoal, vocês vão fazer da seguinte forma: vocês vão somar 750 com 9.725 e 12.488. No enunciado, ele fala que a cidade de Goiás foi visitada por todas essas pessoas, mas o exercício não fala quantas em si visitaram o zoológico. Então vocês vão considerar como se todas as pessoas visitaram o zoológico no feriado, tá bom? A trilha matemática é daquele modelo que eu comecei a explicar para vocês no quadro. Vocês vão lembrar das ordens dos números: dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena, unidade, e vão colocar no quadrinho para facilitar para vocês. Então é bom vocês desenharem um quadrinho, colocar esses números dentro. Por exemplo, nesse primeiro quadrado tá número formado por 7 centenas e 8 unidades. Então o 7 fica na casa da centena e o 8 na unidade.
Tudo que tiver à direita da centena é zero. Então, por exemplo, vai ficar 7, 0 e 8, porque o 8 está preenchido. Então, esse número é o mesmo que falar 708. Aí vocês vão acrescentar 25 dezenas. Lembrando que a casa da dezena ela só comporta um número. Então, o 5 fica na casa da dezena e o 2 vai para a casa da centena. Então, 25 dezenas são 250 unidades. Ou são 2 centenas e 5 dezenas, entendeu? E aí vocês vão fazendo de acordo com essa trilha matemática até chegar no resultado final. E na parte de ciências, a gente vai abordar novamente o tema da Covid-19. Por quê, turminha? Covid-19 está presente. Tem novas cepas circulando já no estado, a cepa Delta, e faz parte de cada um de nós a responsabilidade por evitar que essa cepa se circule descontroladamente. Se todos os habitantes do Brasil eles tivessem uma postura correta e coerente contra a Covid, a doença já teria sido erradicada há muito tempo. Então vamos ler esse textinho. O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, descoberto pela primeira vez em dezembro, após casos registrados em Wuhan, na China. Com um perfil semelhante a uma coroa, o vírus provoca infecções respiratórias, podendo levar a óbito. Óbito é sinônimo de morte. Entre os sintomas do coronavírus estão febre, tosse e dificuldade respiratória. Para se prevenir, é importante seguir algumas regrinhas. Nós temos uma imagem com 5 regrinhas aqui, pessoal. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel. Melhor que isso, pessoal, é lavar as mãos com água e sabão e ainda utilizar álcool gel depois. Segunda regrinha: cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Terceira regrinha: evite aglomerações se estiver doente. Quarta regrinha: mantenha os ambientes bem ventilados. Estão vendo as janelas abertas? Então, a gente tem que sempre manter os ambientes bem abertos para que não tenha aquele ambiente parado propício para o vírus se proliferar. E quinta regrinha: não compartilhe objetos pessoais. Essa é uma das mais importantes. Primeira pergunta: baseado na imagem acima e nas orientações que são repassadas em rádios e TVs, qual dos seguintes objetos de uso pessoal se tornou indispensável para se prevenir a Covid-19? E nós temos 4 letras, né? Letra A, pastilha de garganta. Letra B, máscara. Letra C, xarope antigripal. Ou letra D, roupas quentes? Para vocês, o que é imprescindível estar usando para evitar a Covid? Na número 2, tem a seguinte questão. Na escola, é importante evitar compartilhar objetos pessoais neste momento de pandemia. Você sabe o que isso significa? Dê um exemplo. Para essa questão 2, eu quero que vocês pensem em objetos pessoais, tudo o que vocês costumam levar para a escola. Lápis, borracha, apontador, papel, caderno. Vocês acham que neste momento de pandemia vocês podem ficar emprestando os objetos pessoais? Aí vocês vão dizer se sim ou não e vão dar um exemplo, tá bom? Na número 3, segundo as normas do Ministério da Saúde, qual é a distância recomendada para que uma pessoa fique da outra? Então assim, ó, a gente pensa no distanciamento social. O que o Ministério da Saúde fala? Que a gente tem que estar 1 metro de distância, 1,5 metro, 2 metros ou 2,5 metros. E vocês sabem também medir essa distância quando estão andando na rua ou quando estão em algum lugar? Porque é muito importante saber esse distanciamento, é como se fosse uma zona de segurança para cada um de nós. Turminha, então esses são os exercícios para hoje. Quem tiver dúvidas, pode me chamar, tá bem? Ótimos estudos!